de cor marrom. Estou vestindo uma blusa cinza, estou com uma encharpe no pescoço em tons alaranjados, colorida, um brinco indígena de etnia Guarani. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho piercings no rosto, um no septo, um no nariz, e só. E alguns outros piercings pela orelha. Alberto, eu queria te pedir para tu ir aceitando aqui na sala, porque toda hora que aparece para mim aí eu não vou conseguir fazer isso neste momento. Eu abri a câmera, boa noite também. Só para avisar que eu iniciei a gravação. A gente está fazendo transcrição e a gravação, né, de toda a reunião ampliada aqui, para todo mundo estar presente. Boa noite. Certo. Sou Luciane Moraes, sou assistente social, conselheira do CRES Maranhão, trabalho como técnica social na União Estadual por Moradia Popular, sou militante também do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. E aí, nós vamos iniciar aqui, né? Queria muito agradecer a presença das nossas convidadas, né? A professora Cláudia Durães, que é assistente social, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, mestra em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, professora associada da Universidade Federal do Maranhão e docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA. Também gostaria de agradecer a presença de Elane Barros, que é militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN, e acadêmica de Geologia pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf. E aí, para a gente iniciar a nossa reflexão, né, eu trouxe para vocês um trecho de um livro muito importante da Conceição Evaristo, que ela fala, de um livro, né, que se chama Canção para Ninar Menino Grande, que ela fala o seguinte: se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição, pois recontar é um trabalho perene, infindo. É preciso voltar sempre no afã de buscar os pedaços da história que ficaram perdidos. E é com esse sentimento, né, que nós propusemos essa reunião ampliada, que tem como tema Mulheres Negras, Direitos e Territórios, até que todas sejamos livres, levando em consideração a nossa trajetória de luta, de resistência, né, que quando nós falamos sobre essa luta dos territórios, quando nós falamos sobre luta, sobre resistência, nós estamos falando principalmente das mulheres negras que foram esquecidas. E a gente falar sobre isso é falar de Teresa de Benguela, é falar de Luísa Maim, é falar de Dandara dos Palmares e falar de todas nós. E falar dos territórios é falar das periferias, das comunidades tradicionais, é falar do campo, é falar também da cidade. E quando falamos sobre a permanência desses territórios, nós falamos não apenas em permanecer nele, mas nós falamos também de estar nele com direito a todos os direitos que precisamos ter. Seja o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, à cultura e todos os outros. E aí, nós temos esse compromisso, né? Temos esse compromisso enquanto conjunto CEPES-CRES, em defesa intransigente dos direitos humanos, pelo nosso projeto ético-político. E queria dizer para vocês que é nesse sentido, né, que o conjunto vem consolidando nos últimos anos uma atuação cada vez mais comprometida com a pauta antirracista.
como, por exemplo, temos fortalecido a política de equidade de raça, etnia e diversidade, a criação dos comitês antirracistas dos conselhos regionais, campanhas nacionais de enfrentamento ao racismo, produções técnicas sobre relações étnico-raciais e exercício profissional, além de debates permanentes nos encontros nacionais do conjunto Cefes-CREAS e também frentes de combate ao racismo. E aí, também nessa linha, né, isso é tão importante falar sobre isso, porque quando nós falamos de enfrentamento ao racismo, né, quando nós falamos deste compromisso, nós estamos falando das nossas lutas para com nós mesmos e também para com os nossos usuários. Segundo uma pesquisa do Cefes, nós somos maioria enquanto categoria profissional e nós também somos maioria enquanto público atendido, né, para acessar as políticas públicas e sociais. E isso não é algo ilustrativo, isso não é algo à toa, isso reforça o racismo estrutural, isso reforça as mazelas sociais das quais passamos, das quais vivemos. E antes de passar a fala para a professora Cláudia Durães, gostaria de dizer que, como eu já disse, né, me chamo Luciane, eu venho de uma cidade chamada Arari, Maranhão, sou neta de Maria dos Anjos Correia, conhecida como Maria Caixeira. Minha avó, ela é quebradeira de coco, ela é benzedeira do Divino Espírito Santo, ela é caixeira, curandeira, e eu estou falando isso para vocês porque isso fala o lugar de onde eu estou partindo quando eu estou falando. E é com este sentimento que eu passo a fala para a professora Cláudia Durães, e eu gostaria de dizer que a senhora tem 20 minutos para a sua exposição, e aí, posteriormente a isso, eu passaria a fala para a Elane, e aí a gente pode ir abrindo em blocos de 3 pessoas, quem quiser se manifestar, falar alguma coisa, a gente pode abrir falas de até 3 minutos. E é isso, seja bem-vinda, muito obrigada, professora Cláudia, e eu estou acompanhando por aqui, vou desligar o meu microfone. Muito bem, Luciane, parabéns aí pela fala. Tá dando para me escutar direitinho? Obrigada aí. Eu vou fazer minha inscrição, eu sou uma mulher preta, dos cabelos crespos, no momento eu estou usando um brinco prata, óculos de grau marrom, de aro marrom, e um vestido. O vestido ele é estampado de preto, com alguns desenhos vermelhos, de outras cores, vermelho, verde, colorido, né? Mas o fundo é preto. Então, gente, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui desse momento, nessa roda de conversa, nesse mês tão importante para nós, dia 25, Dia Latino-Americano, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, um mês inteiro de lutas, reflexões. Nós temos o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional de muita referência, de muita luta. Nós temos o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, também muito importante para nós, mas esse 20 de julho, 25 de julho, ele traz essa necessidade, né, que você já falava aí, de trazermos a especificidade, a particularidade da mulher enquanto mulher, né? Não a mulher no abstrato, mas a mulher negra, né? Que nem sempre fica tão explícito no 8 de março ou no 20 de julho, 20 de novembro. Então, esse é um momento nosso. Quem é preta sabe, quem é negra, né? Pretos e pardos no Brasil, sabe da importância desse dia, sabe o significado de ser negra nesse país. Você falava da sua origem, eu também quero dizer que, de onde eu falo, eu sou uma mulher negra
nascida e criada no bairro da Liberdade. Atualmente, o Quilombo Liberdade, a partir de muitas lutas, foi reconhecido enquanto tal. E isso não é pouca coisa, porque, igualmente, a maioria das famílias que moram no Quilombo Liberdade, a maior parte veio da Baixada, né? Expulsos pelas faltas de condições materiais de vida, expulso pelo avanço das políticas econômicas, do agronegócio, no caso de Alcântara, mais definidamente a, como é o nome? A base de Alcântara? Espacial, né? A base espacial de Alcântara, que expulsou muita gente. A minha família é de Perimirim, do município, que a nossa comunidade é mais próxima a Pinheiro, é uma comunidade reconhecida quilombola. Rio da Prata, onde meu pai mora, onde meus avós, Antônio Durães, Estefânia Durães, nasceram. Minha avó também foi quebradeira de coco. Então, essa é uma história de muitas de nós, né? Muitas de nós que saímos, nossas mães, nossas avós, que muitas saíram de suas comunidades em busca de trabalho, de vida melhor, de educação para os seus filhos, nossos pais também. E, nesse momento, muitas encontraram o quê? O trabalho doméstico como lugar, né? Porque nós sabemos que uma das maiores categorias profissionais é de mulheres negras, onde ocupa as mulheres negras, em sua maioria, de empregadas domésticas. E, nesse momento, nós podemos até compreender, porque é uma reprodução histórica do que nós vivemos no escravismo, essa concepção ainda hoje marcada de que a empregada doméstica é aquela para servir, é aquela que sofre a humilhação, sofre a violência. Nós assistimos recentemente aquela moça que foi trabalhar e a patroa acusou de roubo, uma forma absurda, acusou de roubo, violentou, a menina grávida foi trabalhar para conseguir recursos para comprar materiais para fazer o enxoval do seu filho. A gente imagina, né, a dimensão de que é tamanha violência que essa moça, essa jovem sofreu. E o impacto psicológico que fica disso. Eu digo isso porque eu vou contar logo uma história que eu vivi recente, e olha que eu sou uma mulher de luta há muito tempo, e de resistência, mas me impactou de tal forma. Eu tomei um Uber em frente ao condomínio que eu moro, e foi uma sexta-feira retrasada. E eu passei a semana inteira muito intensa para terminar o semestre, e na sexta-feira concentrei todas as minhas monografias, uma de manhã e duas à tarde. Cheguei em casa muito cansada, tomei um banho, um banhão mesmo, lavei cabelo, sabe aquele banho que a gente lava até a alma? E fui para a casa da minha filha para ficar com ela, porque as crianças, ela estava só com as crianças, o marido tinha viajado. E eu pedi um Uber prioridade. Quando eu entro no Uber, estava geladinho, fechado, e ele logo abriu, e abriu as janelas. Eu disse, por que você abriu? Que ele preferia ir no ar-condicionado. Ele disse, porque está um cheiro muito forte. Aí eu disse, cheiro forte? Aí mas minha bolsa não tinha nada, nem... Aí eu disse, mas foi depois que eu entrei? Aí ele disse, sim, foi depois que a senhora entrou. Aí eu fiquei impactada com o cara dizendo, né, que eu estava com... E não tinha cheiro nenhum. Eu olhei minha bolsa, não derramou nada, eu não sentia cheiro nenhum. E eu fiz questão de dizer do banhão, porque eu não estava nem fedendo, nem suor. E aí ele disse, e começou assim com umas grosserias, do nada, comigo, me tratando de forma bem grosseira. Eu disse, olha, você está me tratando você está sendo racista comigo. Aí ele, racista? Ah, não, isso é muito grave. Por favor, desça do meu carro.
Aí eu fiquei tão impactada com o rumo da conversa que eu disse para ele, não, eu não vou descer. Eu contratei você para me deixar lá no condomínio tal e você vai me deixar. Ele não vai descer? Então vou lhe deixar numa delegacia. E aí, mais espantada eu fiquei, porque eu disse, meu Deus, ele vai me levar agora para uma delegacia. Eu, depois de passar um dia de trabalho cansada. E aí eu falei, fiquei impactada e disse, não, então agora tu vais me levar numa delegacia que eu vou registrar um BO contra você. E assim ele foi procurando delegacia, e não tem mais delegacia assim em São Luís, né? À noite. E ele procurava, e começou a ligar, chamando uma viatura para mim. E aí eu disse, resolvi também telefonar. Liguei 190 e ele falava, aí eu comecei a dizer para ele, olha, eu sou uma mulher, aí eu argumentei, idosa, tá? Eu até pentei o cabelo, mas no dia eu estava com o cabelo bem branco. Meus cabelos brancos, você está sendo racista, machista. Eu sou uma professora universitária, eu entendo, eu pesquiso sobre isso, eu sou uma professora doutora, aí eu me identifiquei para ele, e da Universidade Federal, e você está sendo racista. Aí ele começava a ligar e eu falava, estou gravando, eu também liguei para o 190, depois ele rodando comigo, aí eu liguei para o 190 e dizia, eu estou aqui sobre cárcere privado. Ele queria para eu descer, eu não desci, né? Mas aí eu argumentei para ele. Só que, resumo da história, depois ele me parou em frente ao NDB, e aí nós ficamos aguardando uma viatura chegar. A viatura chegou, e eu liguei para minha irmã, liguei para meu irmão, várias pessoas chegaram. Resumo da ópera, ele acusou, meu sobrinho chegou muito nervoso, né, com razão, e ele disse que estava sendo ameaçado, foi aí que ele disse que estava sendo ameaçado por mim, né, por mim, uma mulher, só eu e tu, eu que ia te ameaçar, e olha, se meu sobrinho quisesse te bater, já tinha te batido. Bom, resumo, eu acho que ele me identificou como uma empregada doméstica. Na hora que ele viu que eu não era uma empregada doméstica, ele ficou apavorado, e eu registrei boletim, estou tomando as minhas medidas, as medidas cabíveis. Mas eu não sou uma empregada doméstica, eu sou uma professora universitária. Mas e as que são empregadas domésticas? Merecem ser tratadas assim? Né? Depois de um dia de trabalho, com certeza, você ser tratada dessa forma por um homem branco, né? Aí somou machismo, etarismo, racismo, né? Aí eu comecei a falar da menina que foi humilhada e apanhou, porque eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui tão vulnerável neste carro. Imagina essa moça que foi agredida fisicamente, tá entendendo? Tudo isso que ela viveu, eu imagino, porque eu fiquei abalada, tá entendendo? Então, estou falando isso, até demorei muito, para dizer do que nós, mulheres pretas, passamos cotidianamente, pelos olhares. Eu digo assim, as pessoas, não foi racismo, não. A mulher preta, a pessoa negra, a pessoa preta, ela sabe quando ela está sendo discriminada pelo olhar. O olhar de estudo, o olhar do racista, o olhar como te discrimina. Então, você sabe quando isso está acontecendo. Isso acontece na academia, isso acontece na sala de aula, isso acontece no cotidiano da vida, no ônibus, no supermercado, na loja, em todo canto que você anda, porque o racismo é uma ideologia que ficou impregnada na mentalidade das pessoas. E com o ascenso da sociedade, né, racista, com o ascenso da extrema-direita, os ratos que saíram do esgoto, eles se acham no direito, né, de serem mais afrontosos, mais explicitamente explicitando toda a forma de preconceito, de violência. Então, essa situação é muito bem colocada por Clóvis Moura, quando ele vai explicar
o racismo, né, no Dialética Radical do Brasil Negro, que ele vai explicando a estrutura racista no escravismo pleno, que é quando se consolida a sociedade em suas bases da monocultura baseada no trabalho escravizado e no latifúndio, que dura mais de 350 anos, e depois o escravismo tardio, quando é o momento de transição para o capitalismo, que para nós, eu acho que Clóvis Moura é fundamental para nós do serviço social, para que a gente possa entender, quando ele fala do escravismo tardio, esse processo de transição que é quando descamba para o capitalismo dependente, a partir da Lei de Terra de 1850, que a partir daí vai ser sobre a forma de compra e venda, o acesso às terras no nosso país. Quando ele fala do fim do tráfico de pessoas, da lei Eusébio de Queiroz, quando ele fala da modernização da tecnologia que se implanta sem nenhuma modernização nas relações sociais, e como se dá a transição, como ele diz mesmo, o escravismo descamba para o capitalismo dependente. E a gente só pode compreender esse capitalismo no Brasil, esse capitalismo dependente, a questão das desigualdades que nós vivenciamos, que são violentíssimas, que são abismais, como eu costumo dizer, um exército industrial de reserva, uma superpopulação relativa, que é um luxo para a população, para os capitalistas brasileiros, brasileiro não, os capitalistas que atuam aqui no nosso território. Basta ver, por exemplo, o Mateus, que tem a quantidade de pessoas, que a ideia que eu tenho é assim, uma multidão de pessoas, e ele no topo, sendo sustentado e pela exploração em cima dessas pessoas que ganham um pouco mais de um salário mínimo, se ganha isso, um ticket de R$100, uma exploração de vida, do tempo de vida que as pessoas se dedicam totalmente subsumido no processo de trabalho e de exploração que o Mateus leva a maioria dos nossos jovens, das nossas mulheres, das pessoas que precisam de trabalho. Então, que permite uma sociedade que permite essa distância imensa entre os que têm, os poucos ricos, e a grande maioria que não tem nada, onde a maioria somos nós, a população preta, que foi propositalmente colocada neste lugar por um Estado racista, por esse Estado brasileiro que foi construído em cima do favorecimento de uma elite escravocrata, que no processo de transição também não mexeu em nada, não mexeu na estrutura da terra, não mexeu, não fez reforma agrária. Às vezes as pessoas ficam... mas o que é estrutural? É o racismo? No Brasil é a terra. Não se pode pensar a terra no Brasil, a luta pelos territórios, sem pensar na questão racial, porque o que eram os quilombos, o que foram as lutas de resistência dos povos indígenas, dos povos originários, esse território que foi apropriado do ponto de vista da colonização, essa colonização que ocorreu principalmente por Portugal, mas também por outros povos que saquearam, que violentaram nossas mulheres. Por isso nós temos uma cultura de violência sexual, uma cultura do estupro que vigora até hoje, porque isso foi naturalizado. O povo brasileiro é fruto de um processo histórico de estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas e das mulheres também pobres, não negras, não indígenas. Então, é esse processo que nos colocou nessas condições, porque a abolição com 2 artigos, né? A partir de hoje está extinta a escravidão no Brasil, revoga-se todas as medidas em contrário. O que a gente pode dizer disso? Esse Brasil foi construído assim. Agora, essa desigualdade não pode ser compreendida sem isso, mas também não é colocar a responsabilidade somente na escravidão, mas no capitalismo dependente que se formou, um capitalismo, como eu já
Vai me avisar de tempo. Não, 5 minutos, viu? Foi 5 minutos. Tá bom. Um capitalismo que aprofunda as desigualdades, que explora, que humilha, que oprime LGBTs. Então, aí nós cruzamos tudo, né? Se somos mulheres e LGBTs e negras, a coisa fica muito pior. E pobres, né? Fica muito pior, todo mundo sabe. Então, para falar disso, mas eu não tinha me preparado para falar tanto nisso. É preciso estarmos nos piores lugares, não estarmos em lugares de referência, ocupando cargos públicos. Mas eu também queria falar que muitas das mulheres, da nossa capacidade, né, apesar de tudo, de inteligência, de luta, de resistência, o que é uma Carolina Maria de Jesus nos seus escritos, apesar de viver como catadora de papel, na pobreza, na favela, consegue escrever, demonstrar toda de forma poética, de forma a sua vivência, uma denúncia, né? O que é, você falou de Conceição Evaristo, quando escreve, das escrevivências, né? Principalmente, vários livros, mas quero lembrar, inclusive, Olhos d'Água, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2015, de literatura, mas que não chega à Academia Brasileira de Letras, que a gente sabe que talvez tenham homens mais incompetentes que já estão lá, né? Mas Conceição Evaristo ainda não entrou. Isso aí, por que isso, né? Então, a nossa pauta, como você falou no início, a nossa pauta é uma pauta de luta contra a opressão, contra o racismo, contra o machismo, contra a dominação sobre os nossos corpos, contra a LGBTfobia, e nós, toda a pauta das políticas públicas são as pautas das mulheres pretas, a pauta da educação de qualidade, a pauta da saúde, porque são nossos filhos, é nossa família que procura a saúde pública quando não tem, os CRAs, a política de assistência, a política de seguridade em geral, a luta pelos territórios, titulação dos territórios quilombolas, contra o marco temporal, né, que busca retirar direitos das comunidades indígenas. A luta pela escala 6x1 diz muito, muito para nós. A gente fala de escala 6x1, mas tem pessoas que é 15x1, 14x1, né? E a gente sabe que no interior do Maranhão, talvez até em São Luís mesmo, essa situação é gravíssima, porque tem para nós a tomar o tempo de vida, que eu acho que a gente, não sei se eu estou conseguindo expressar, o quanto que o capital suga o tempo de vida que nós teríamos com nossa família, o tempo de viver, de ser feliz, esse bem viver que a gente tanto fala e que não consegue. Então, o serviço social, eu estou até aqui para participar do Descentralizado Nordeste, como você falou, né? Para nós, assistentes sociais, que somos a maioria negra, reconhecidamente pelo perfil de 2022, uma categoria que atua fortemente na luta antirracista, precisamos aprofundar mais, constituir efetivamente os comitês no âmbito dos estados, dos CREs, enfrentando o preconceito que é um dos princípios contra a luta contra o preconceito do nosso Código de Ética. Então, não só como assistentes sociais, que somos a maioria preta, mas também dessa população com quem nós trabalhamos, a população trabalhadora. Então, sempre aquilo que a gente aprende a vida inteira durante o curso, nossa luta é pela emancipação humana, e a emancipação da mulher negra está ligada diretamente à emancipação da classe trabalhadora. Sem a mulher negra, sem a emancipação da mulher negra, não existe emancipação da classe trabalhadora nesse país. E nossas pautas estão bem colocadas, nós temos que falar do nosso sentimento, da solidão da mulher negra, do que é essa vivência de riqueza, de resistência, de luta e de memória,
né, que você falou de Dandara, e tantas outras que são nossas referências históricas, e eu estou vendo tua carinha agoniada, eu terminar e já concluir. Obrigada. Muito obrigada, professora Cláudia. Primeiramente, eu queria dizer que eu sinto muito, né, por a senhora ter passado por essa situação de racismo. Infelizmente, eu não sei se tem um tempo hábil para dizer, um dia eu vou me acostumar e vou aprender a lidar com isso. Eu acho que não tem. Acho que a gente nunca vai se acostumar, né? E conseguir dizer, e conseguir falar. E a senhora estava falando sobre isso, eu estava lembrando que da última vez que eu viajei, inclusive viajei para uma atividade, né? Eu acho que foi no último nacional, eu passei por algo. Não, eu acho que foi uma formação, que eu fui para Brasília e eu passei por uma situação de racismo no aeroporto. E aí tinha um casal branco lá, e aí eles começaram a falar, olhar para mim, descaradamente começaram a sorrir, e aí falaram assim, nossa, eu acho um absurdo a classe A, né, sei lá como é que fala lá, ser obrigado a andar, a viajar e ficar nessa mesma fila, mas deve ser muito mais difícil para os pobres, né? E me Meu olharam e me Deus. riam descaradamente. Cara, na hora eu só queria morrer, assim, eu só queria chorar. Eu fiquei mal no dia, fiquei mal no dia seguinte, eu fiquei mal no outro dia. E eu, meu Deus, gente, como é que pode uma coisa dessa? Né? E o capitalismo, ele é indissociável de todas essas formas de opressões. E aí isso se. Olha, só de falar eu já fiquei nervosa de novo. E isso se expressa muito. Sim, e isso se expressa muito fortemente nas nossas relações, né? Tanto quando a gente fala na mulher, no lugar da mulher na pirâmide social, quando a gente fala do seletivismo penal, quando a gente fala da necropolítica, quando a gente fala também sobre cultura do estupro, tudo isso está muito explícito para nós. Muito obrigada, professora Cláudia. Vou passar agora a fala para a Elane, depois a gente retoma aqui o que precisa falar. Ixi. Sim, eu trago fogo, o outro. Não aquele que te apraz. Ele queima sim, é chama voraz, que derrete o bivo do teu pincel, incendiando até as cinzas, o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz, e que molda a dura pena da minha escrita. É esse o fogo, o meu, o que me arde, e cunha a minha face na letra desenho do meu autorretrato. É com esse poema de Conceição Evaristo que eu vou iniciar minha participação nesse espaço que é importantíssimo. Eu sou Elane Barros, eu sou acadêmica de Geologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, sou militante do Movimento pela Soberania Popular da Mineração, sou agente territorial do Ministério de Igualdade Racial pelo Plano Juventude Negra Viva. Vou fazer uma breve audiodescrição, né, para questões de acessibilidade. Eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, tenho cabelo liso, longo e preto. Estou vestindo uma camisa lilás, com a logo branca, escrita MAN, onde tem mineração, tem mulheres em luta. Que é, inclusive, o nosso lema, né? O lema desse movimento, do qual eu faço parte há algum tempo. Quero agradecer ao CRES por essa oportunidade, né, de trazer um pouco do que o MAN tem pensado e tem discutido sobre o que é ser uma mulher negra, principalmente o que é ser mulher negra latino-americana e caribenha. Nós estamos nesse processo, né, e falar desse tema que é mulheres negras, direitos e territórios, até que todas sejamos livres, é muito forte para a UMAN, é muito forte para todas as mulheres que estão aqui. Eu me solidarizo com as duas companheiras que trouxeram, né, seus relatos. Nós sabemos que o racismo estrutural, ele está conosco, ele caminha conosco todos os dias. Nós, como mulheres negras, a maioria da sociedade ainda temos que passar por muitos lugares que nos diminuem, não porque nós somos menores, mas porque o racismo estrutural acha isso de nós. E o Movimento pela Soberania Popular é um movimento que pensa a mineração no geral, né, o modelo mineral no Brasil. Historicamente falando, a mineração, o processo de mineração, ele traz consigo, para todos os lugares que ele chega,
muitas mazelas, e quem sofre mais com isso são as mulheres. Por isso, nós temos um lema no nosso coletivo de mulheres do Movimento pela Soberania Popular e Mineração, que é esse lema que onde tem mineração, tem mulheres em luta. Porque em todos os lugares que a mineração chega, as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas são afetadas desde o primeiro momento. Mesmo que elas não sejam afetadas pelo subemprego, que é o que resta para as populações e para as comunidades, ou pela expulsão dos seus territórios, elas são afetadas porque os maridos precisam sair para trabalhar e elas precisam tomar de conta de tudo que tem na sua casa, elas precisam dar conta do que o marido está deixando, do pouco salário, fazer o salário render. E quando a mineração chega nesses territórios, ela chega trazendo muita violência, muito alcoolismo, e as mulheres acabam também, né, nas estatísticas das que mais sofrem violência, porque a primeira violência que chega junto com a mineração é a violência sexual contra as mulheres e meninas. Então, falar desse tema para nós é muito importante por isso, porque nós temos estado nessa caminhada pensando que o território não é só o território chão, né, mas é o território mulher, é o território corpo, é o território comunidade. Nós estamos, inclusive, nessa luta com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, com comunidades ribeirinhas, extrativistas, comunidades de fundo de fecho de pasto em todo o Brasil, nessa perspectiva de entender o que é esse território, como defender esse território, como buscar esses direitos. No caso das comunidades tradicionais, que um dos direitos assegurados, né, o direito da consulta livre, prévia e informada, esses grandes empreendimentos precisariam fazer essa consulta livre, prévia e informada a essas comunidades tradicionais, mas esse é um direito, inclusive, que as comunidades precisam se apropriar, porque as comunidades precisam se reconhecer, lutar pelo seu protocolo de consulta, lutar pelo direito de defender o seu território, e muitas das vezes por esse processo de racismo, por esse processo estrutural, né, de expulsão das comunidades, de empilhamento das comunidades nas periferias, para que essa terra e esse território seja usado pelos grandes empreendimentos, seja ele a mineração, seja ele o agronegócio, é negado às comunidades essa informação e esse direito, né? Porque para fazer o protocolo de consulta livre, prévia e informada, as comunidades precisam se reconhecer como tal, né? Se quilombolas, se indígenas, se ribeirinhas, se extrativistas. E por esse processo, né, de negação de direitos, por esse processo de expulsão desenfreada, né, dessas comunidades, muitas das vezes não é levada a essas comunidades que existe essa opção. Então, lembrar, né, relembrar todos esses processos, relembrar que a reforma agrária, ela é urgente, a reforma agrária ela precisa acontecer, porque os nossos povos estão sendo sufocados pelo agronegócio, estão sendo sufocados pelo agrotóxico e pelo veneno, e as mulheres são as primeiras que sofrem, porque sofrem com as doenças, suas plantações não permanecem, suas plantações não conseguem vingar, as crianças adoecem, as mulheres cuidam dessas crianças, nós mulheres também estamos, né, sempre na linha de frente, nos trabalhos não remunerados de cuidado, nos trabalhos não remunerados da casa, e nós mulheres negras principalmente. Então, todos esses processos de grandes empreendimentos, dos grandes empreendimentos para a transição energética, dos grandes empreendimentos, de extração de materiais, seja ele de minério, seja ele de agregados da construção civil, o processo de logística desses materiais, né, os caminhões, as paradas de caminhões, o próprio trem da Vale, que atravessa o nosso Maranhão e que em outros estados tem outras formas de transporte do minério, é muito violento com as comunidades, é muito violento com as mulheres, é muito violento em todos os sentidos. Então, pensar esse território, né? Pensar essa dimensão territorial do que é defender esse território, do que é defender o que nós temos, pensando, inclusive, no que a professora já trouxe, né? O que nós temos como diretriz é uma lei de terras que é falha, que abre espaço, né? Para muita grilagem, que abre espaço para muitas falhas no sistema judiciário e no sistema penal e prisional do que nós temos hoje, do que é no Brasil. E pensar como acadêmica, como mulher, como militante, processo, e a importância do que é o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que nós temos feito essa luta e, inclusive, trazer, né,
relembrar o que o CRES tem feito, o que o próprio MAN tem feito, que é trazer as autoras negras, né, essa memória das autoras negras, o que elas trouxeram, o que elas contribuíram, o que elas escreveram, porque são mulheres que ficam esquecidas. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas que estão ao nosso redor o nome de 5 autoras negras, eles não sabem. Ou o que as mulheres criaram, o que as mulheres construíram, quem são as mulheres negras latino-americanas e caribenhas, né? Quem foi Filipa no que é a história da Revolução e o que é a história, de fato, né, da emancipação e da libertação de ser um país soberano, de ser Brasil, né? A gente lembra do homem que fez uma fala na beira de um rio, que a gente nem sabe se isso é verdade mesmo, mas as mulheres ficam apagadas dessa história. As mulheres ficam apagadas não porque elas não fizeram nada, mas porque os homens acham e sempre acharam que eles é que podem muito e que são muito. Então, esse esforço e essa campanha de trazer essas autoras, de trazer esse trabalho, de trazer essas memórias, de trazer essas histórias, e não só a memória e as histórias, mas também das autoras contemporâneas, dessas mulheres negras que estão contribuindo, que estão fazendo, que estão construindo, né, teses, que estão construindo livros, que estão construindo romances, que estão construindo grandes histórias, é importantíssimo, principalmente para as meninas mulheres, para as meninas que estão vindo aí, que às vezes acham que se olham como mulheres negras e pensam, será se eu vou conseguir chegar lá, né? Para nós que já chegamos aqui, vieram muito antes de nós, né? Eu acho muito bonito quando a Lu traz, né? De onde eu sou, de quem eu sou filha, né? Como eu cheguei até aqui, isso é muito importante, essa memória, essa história, porque vieram muitas outras antes de nós. Nós estamos aqui nesse lugar, nesse espaço, eu acho que minha irmã está por aí também, e aí é muito importante porque veio outro antes de nós, que é nossa mãe, né? E antes dela, a nossa avó, e antes dela, a nossa bisavó, e por aí vai, muitas outras mulheres que são fortes, mulheres que botaram a lata de água na cabeça e fizeram o sustento dos seus filhos, mulheres que travaram o caminho, que pegaram o facão e abriram a trilha, mulheres que cantaram à noite, que trouxeram as poesias, que são as caixeiras, que são as rezadeiras, que são as benzedeiras, que são as mulheres que construíram a estrada em que nós pisamos hoje. E se a estrada hoje está minimamente pavimentada, existiram muitas outras mulheres que pisaram na terra, existem muitas outras mulheres que arrancaram o mato, existem muitas outras mulheres que plantaram árvores. Então, a importância desse espaço, a importância desse processo, a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje, ela é inimaginável. Porque quando eu era menina, quando eu era criança, eu conseguia sonhar porque tinha alguém que já militava. Minha mãe militava antes de eu nascer e eu cresci vendo a militância. E é muito importante que as meninas e mulheres vejam quem nós somos e as meninas e mulheres vejam o que nós estamos fazendo. Isso aqui é histórico. Isso aqui não tem preço, isso aqui para mim quando me convidaram eu pensei, meu Deus, vou fazer, aí hoje o dia corrido eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu parei e falei assim, eu preciso participar, e não só pelo compromisso que nós temos como militante, mas por entender a importância desse espaço, por entender a importância de ouvir essas mulheres negras, por entender a importância de compartilhar com essas mulheres negras, compartilhar o que o CRES tem feito, que não sou assistente social, mas vejo, observo, participo, compartilho, e do MAN, que é esse movimento que é pequeno, que é novo, mas que tem muita garra, que tem muitas mulheres incríveis, a gente tem aqui também, eu já vi por aqui Gracinha, já vi por aqui outras pessoas, a própria Lu, e que carregam essa bandeira e dizem todos os dias quando a gente fala onde tem mineração, tem mulheres e luta, querendo ou não, a gente está dizendo até que todas sejamos livres, até que o subemprego da mulher negra acabe, até que a solidão da mulher negra pare de ser normalizado, até que a sexualização do corpo negro pare de ser normalizado, até que as mulheres negras assumam o seu lugar de direito, que é o lugar do protagonismo, que é o lugar da fala assertiva, que é o lugar da mulher que aponta o caminho, que é ponta de lança. Então, mais do que tudo, é agradecer por esse espaço, pela oportunidade de compartilhar com vocês. E eu quero terminar, eu acho que não usei meus 20 minutos, mas foi um pouco proposital para que as outras possam compartilhar um pouco também. Eu não poderia deixar de terminar dizendo um pequeno verso de uma canção que me atravessa muito, que é, eu não vou cantar hoje, eu vou só citar o verso, que diz assim:
Sussuarana, derruba as armas de vez. Nenhuma filha terá mais nada a temer. Por essa selva nós vamos ser mais de 1000, fêmeas felinas enfurecidas no cio. Eu viro fera, eu não vou mais recuar. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é a minha libertação. A alforria assino com minhas mãos. E essa é a alegria de estar com vocês. Nós juntas estamos assinando pouco a pouco a alforria das nossas mulheres, meninas, das nossas mães, das nossas avós, que não tiveram esse espaço e hoje nós temos. Então, muito obrigada ao CRES, muito obrigada, Lu, muito obrigada à professora que já compartilhou, e todas essas mulheres, todas as pessoas que estão conosco nesse espaço, meu muito obrigada. Muito obrigada, Elane. Já derramei um monte de lágrimas. Gente, eu sou uma pessoa sensível. Acostume-se. Muito obrigada, Elane. Tu estava falando aí, eu estava aqui pensando assim, um monte de coisa. Eu acho que isso é inevitável para a gente. Para quem não sabe, eu acho que eu falei aqui, eu também sou militante do MAN, né? E aí eu sempre gosto de relembrar uma visita que eu fiz, né? Ali na área da Resex em Tauá-Mirim, um povoado chamado Embaubá, onde um senhor um dia falou para a gente o seguinte, a gente perguntou, né, Fabrícia perguntou assim e tal, e aí, a gente estava em um diálogo, e aí, como é que tá por aqui, como é que tá a plantação? E aí ele falou assim, então, antes a gente conseguia, né? A gente plantava muito, a gente colhia muito, a gente sobrevivia, a gente vendia, a gente dava para os vizinhos, dava para a família. Hoje em dia a gente consegue mal para a gente sobreviver. E quando a gente vai colher, a gente vai plantar, quando a gente vai colher, a gente vem de lá cheia de um pó branco assim no corpo, e esse pó branco nos adoece, né? E a gente vai ficando doente. E aí ele estava falando do pó mineral, né? Que vem ali daquela área Itaquibacanga, ali da Vale, né? Dos polos minerais. E aí tu estava falando, né, dessas mulheres, e eu tava aqui pensando que a gente fala, muita gente que às vezes tenta descredibilizar as que vieram antes de nós, às vezes mulheres que lutaram tanto, que hoje são e que foram analfabetas, né? A minha avó, ela aprendeu a ler, a escrever com 60 anos, e eu ia para a escola junto com ela para ensinar ela, ajudar ela a aprender. Né? E aí hoje eu sou a pessoa única, eu fui a primeira pessoa na minha família toda que conseguiu acessar a graduação, né, graças ao ProUni, e aí hoje eu acesso um espaço que muitas das minhas não conseguiram acessar, e aí eu tô falando sobre isso porque eu estava aqui refletindo, que é uma coisa assim que sei lá, que me deixa muito sensível, que é o fato de que antes eu sempre pensava, meu Deus, eu vim lá de Arari, eu cheguei aqui, eu nunca acessei lugar nenhum, eu tenho que pensar uma semana que roupa que eu vou vestir para ir para tal lugar. E aí eu fazia isso com antecedência, eu digo, meu Deus, e agora o que eu vou vestir? E aí, um dia eu estava aqui, eu dei um estalo, eu digo, meu Deus, mas por que isso? Até eu conseguir entender que eu não conseguia me ver, que eu não conseguia me sentir representada nos espaços. E aí eu estou em um processo, quem me conhece sabe que não é um processo vencido, eu acho que eu estou nessa todos os dias, é um processo de aceitação muito grande, né? E eu estou aqui como conselheira, e até nisso eu fico, meu Deus do céu, mas que coisa, né? Mas eu acho que é um processo mesmo, eu acho que a gente tem feridas tão duras, tão profundas, que é difícil mesmo, é difícil, e eu não tem como não se sentir assim, por isso que eu tô aqui chorando, 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 mas eu acho que esse espaço é um espaço de afeto, ele é um espaço de cura mesmo, né? E é isso, gente. Eu quero abrir agora, né? Quem quiser falar alguma coisa, podem se inscrever aqui, que estou de olho. Vou dar 3 minutos aí para cada pessoa, um bloco de 3 para iniciar. Qualquer coisa, dependendo do horário, a gente vê a necessidade de alguém falar mais alguma coisa. E é isso. Não precisem brigar. Pode falar, Camila. Eu estou esperando para ver se o povo fala primeiro. Boa, eu já vi aqui, tem uma galera aqui que gosta de falar,
está nessa reunião, que está tudo com vergonha. Eu vou falar para ver se o povo se inspira para falar também. Pode fazer pergunta também, né? Não precisa dar palestra, não, quem vai falar. Aproveitar, né, nossas convidadas. Gente, boa noite, todas, todos. Meu nome é Camila, eu estou atualmente como conselheira presidenta do CRES Maranhão, e eu fiquei, assim, eu gostei muito de ouvir vocês, Elane, professora Cláudia, conheço a professora Cláudia há muito tempo, porque foi minha professora no primeiro período de serviço social na UFMA, né, então a gente tem uma história aí, já dividimos muitos espaços, né, professora? E estou muito honrada de estar na presença de vocês aqui, e queria refletir um pouco sobre o que vocês estavam conversando, e talvez até perguntar alguma coisa assim, né? Quando você estava falando, professora, da base de Alcântara, eu me lembrei que a gente fez eu já na última gestão do CRES, né, a gente fez um trabalho que a gente foi ali para aquela região de Alcântara para fazer umas filmagens sobre o trabalho do assistente social naquela região, né? E aí a gente pensou, vamos ali na região do Areal e tudo mais, tem um difícil... Não, aliás, a gente fez 2 espaços na época, né? A gente fez na região dos Lençóis e fez ali de Alcântara. Aí vamos lá para dentro de Alcântara conversar com o pessoal, né? E aí a gente foi lá, que eles chamam de agrovilas, né? Que eles tiraram o pessoal das suas terras, ali da beira, né, da pesca e tudo mais, e jogou lá nas agrovilas, fizeram casinhas de alvenaria lá pro pessoal e tudo mais. E eu conversei com uma senhora lá, e aí ela conversando, tal, como é que foi essa mudança, né? Foi para lá e tudo mais. E aí eu perguntei para ela se ela estava achando bom lá. Queria ouvir, né, o que ela tinha para dizer. E aí ela disse o seguinte: olha, minha filha, aqui tem na casa de alvenaria, né? Lá a gente não era de alvenaria e tudo mais. Bom, mas só que tem um problema. Qual é? É que quando a gente estava lá na beira das águas, a gente pescava todo dia, né? A gente todo dia tinha que comer e compartilhava uns com os outros, tudo mais. E aqui tudo a gente tem que comprar. Então, assim, ela me disse aquilo, eu fiquei pensando, gente, toda uma comunidade que foi para uma casa de alvenaria e que ficou mais pobre. Ficou mais pobre por quê? Porque agora tudo é mediado pelo dinheiro. E antes o alimento era muito mais abundante, por exemplo, né, na realidade ali. Então, assim, é uma mudança não só de moradia, é uma mudança de modo de viver, é tirar de uma comunidade a forma dela existir, e com isso muita coisa vai junto. Então, ela contou para mim muita coisa da cultura, de como é que eles gostavam de fazer festa e tudo mais, que eles levam para lá, mas leva de outra forma, né? Enfim, e eu me lembrei muito disso. E aí eu queria até, professora Cláudia, quando fosse fazer suas considerações, voltar a ser palavra, e também Elane, porque existe uma relação muito imbricada do capitalismo com o racismo, né? E a gente ainda tem muita gente que usa de um discurso de uma hierarquização, né? Dizer, a gente tem que pensar primeiro em classe, e aí, questão de gênero, né? Questão das relações étnico-raciais, isso é secundário. A gente tem gente, companheiros que falam isso, né? Pessoas dentro do serviço social que falam isso. Mas a gente tem também uma produção já robusta, inclusive, do marxismo, de autores consagrados e autoras consagradas, que vão demonstrar o quanto que o capitalismo está imbricado com o racismo desde o início, né? Então, acho que se pudesse depois a gente falar um pouco sobre isso, para a gente não estar reproduzindo, inclusive, discursos que a gente ouve por aí, que o que materializa o marxismo não dá conta da questão de raça, entendeu? A gente ouve muito isso. E eu acho que a gente, às vezes por uma questão ideológica, mas às vezes por ignorância mesmo, né? Então, acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso também, do quanto que a nossa base, que a base, até para quem não for do serviço social, a base dessa profissão é marxismo. Então, a gente tem algo aí para dizer sobre isso. E a gente tem muita produção, né, hoje, que vai dar conta também desse nosso debate, assim. E quando a Elane fala do porque quando tu começou a falar, eu comecei a pensar na beleza que é a contribuição das mulheres negras para a sociedade brasileira, sabe?
para a sociedade como um todo, mas eu gosto de falar do Brasil, que é, né, que é do nosso espaço. E aí a gente pode pensar, a gente fez uma postagem, a gente estava conversando aí, Luciane, assim, né, e a gente gosta de falar muito sobre isso, sobre a contribuição das mulheres negras e tudo mais. A gente fez uma publicação aí nas redes sociais do CRES sobre as mulheres escritoras, né? Então, a gente trouxe a Maria Firmina, a gente trouxe várias, a gente trouxe 9, muito conhecidas, mas tem várias, né? Por quê? Porque às vezes, porque a gente tem muito de uma mídia que é construída em torno da dor, que é válida, né? Mas que às vezes a gente esquece de construir em torno do que é bonito e da construção que tem, né? Então, a gente tem muitos expoentes da literatura, né? A gente tem muitos expoentes da medicina. Quando o Lu fala da avó dela, eu penso na medicina, eu penso na arte, nas coisas que ela constrói. Ela é uma referência. De vez em quando ela aparece nas nossas reuniões do conselho. E tem literatura, tem tecnologia, né? A gente tem produção de conhecimento, que é o que tu colocaste também, né? A gente tem as mulheres negras da política. A professora Cláudia é um exemplo, né? Uma liderança que a gente respeita muito, assim. Então, eu acho que a gente precisa conhecer, por óbvio, e a gente precisa valorizar bastante, falar das nossas contribuições, do que a gente tem de mais precioso, de mais bonito também, porque é isso que eu acho que falta um pouco também da gente trazer para o dia a dia, assim, né? Eu fico pensando para os assistentes sociais, no trabalho quando a Luciane começa a falar de que nós somos a população, né? A gente gosta de falar muito do usuário, porque discutir a questão da população negra é porque são os usuários dos serviços, né? Das políticas sociais e tudo mais. Mas não é só, é a própria categoria, né? A ampla maioria dos assistentes sociais no Maranhão, por exemplo, até porque, né, no Maranhão também a população é majoritariamente negra, são mulheres negras, assistentes sociais negras. Então, não é falando do outro, é falando para dentro mesmo, é falando da experiência pessoal. Por isso que a experiência pessoal aparece também, né, quando a gente vai falar. Então, acho que eu queria também que depois, quando tu fosse falar tuas considerações, Elaine, tu trouxesse para a gente essa experiência de que você uma jovem, né, de como que é ser uma jovem negra implicada politicamente, organizada, porque eu acho que também é uma coisa que a gente precisa colocar, né? Se a gente está falando muito já se avançou, por exemplo, dentro do conjunto Cefés CREAS a respeito desse tema, mas só a partir da organização. Quando a gente teve organização dentro do conjunto, para poder debater e colocar a pauta como centralidade, com um destaque. Porque enquanto não houve organização, a gente não conseguia avançar. E a mesma coisa na sociedade, né? Enquanto a gente não tem organização, a gente tem muita dificuldade de avançar, assim, né? Então, acho que seria a gente aprenderia muito, assim, falando um pouco sobre isso, sobre como é ser um jovem organizado, uma jovem organizada, né? E o quanto que isso ensina para a gente também, né? Porque a luta educa, né? Então, acho que é isso, assim, em primeiro momento. Aí, se tiver mais perguntas também, pessoal, se colocar, ou só falar mesmo, né? Compartilhar, quem quiser compartilhar alguma coisa, né? E fazer desse espaço mesmo, espaço aberto, para a gente poder discutir um pouco. Acho que é isso. É isso, gente. Estão abertas aí as inscrições. Quem quiser fazer pergunta no chat aqui do lado, pode fazer também, ou considerações, né? Que a gente pode ler também, quem não tiver a vontade para falar. E aí, se não tiver mais alguma inscrição, eu acho que pode passar para elas irem comentando um pouco, né? E qualquer coisa abre de novo.
Certo, então acho que a senhora pode ir começando, professora. Posso sim, posso, e agradeço também a colaboração da Elane, trazendo esses aspectos aí da mineração, modo de vida, né, que está sendo destruído, e o Maranhão é um estado muito rico, e incrivelmente, né, tem diamante, tem ouro, tem petróleo, tem gás natural, e nós estamos sendo diariamente subtraídos, e a gente nem sabe que tem essa riqueza toda, né? Só fica o impacto ambiental desses empreendimentos, que é o capitalismo, é o choque de capitalismo que disseram que ia dar, e é a destruição da nossa natureza, do nosso modo de vida, porque, assim, a quem interessa isso? Sobre essa questão de Alcântara, né? Você tem ali uma tecnologia de ponta, que o Brasil, do ponto de vista até da soberania, não tem acesso nem ao que eles estão pesquisando. O Brasil não tem essa, essa ingerência, né, que hoje é um tema muito forte da soberania nacional, que nós temos que pensar, mas, sobretudo, pensar essa questão que a Camila coloca, das comunidades, a senhora que comentou com ela que não existia, que antes eles não... Qual é a questão? As pessoas são ricas quando moram nos seus territórios. Tem abundância. Pescam, plantam, criam seus pequenos animais, até um gadinho alguns já conseguem ter. Então, ninguém está desnutrido, ninguém... Ou seja, você tem uma vida farta. Agora, saindo disso, você pode até morar, né, na alvenaria, morar em outros espaços, mas foi jogado naquela vida, né, naquela vida que você só se realiza através, comprando, né, da compra e venda, como mercadoria. Inclusive, a própria pessoa que é mercadoria, o trabalhador que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. E Marx falou isso no capítulo da acumulação primitiva de capital. É interessante a gente retomar isso, para que tenha o exemplo dos gaélicos, né, que foram expulsos de todo canto, porque enquanto o capital se expande, ele vai expulsando o povo. Eu vejo assim, se a gente lê o capítulo da acumulação primitiva, de Marx, é muito semelhante ao que a gente vive hoje no Maranhão, dessa expansão, dessa expulsão, porque, assim, e será que seremos vitoriosos ou seremos derrotados nessas lutas? Nós temos que lutar sempre, resistir sempre. Seremos vitoriosos? Não sei, porque isso depende de muitos outros elementos. Mas é preciso lutar. A vitória só vem se tiver luta. Se desistirmos, não haverá, certamente não haverá vitória. Mas essa questão do modo de vida, né? Porque o que as pessoas passam a ser, para além de pobres, são miseráveis, porque muitos não têm nem o que comer. E não é à toa que a gente vai compreender a violência, a quantidade de pessoas em situação de rua, pessoas que não têm como sobreviver, passando fome, literalmente, porque existe uma situação de fome, né? No nosso estado, também no nosso país. Agora, essa coisa também que a Camila coloca sobre capitalismo e racismo, eu tentei falar isso, porque tem vários autores que discutem isso muito bem, e o próprio Marx, no Manifesto Comunista, no Capital, ele vai falar que como que o capitalismo surge? Não se pode pensar o capitalismo sem a escravidão moderna, sem a que ele chama da escravização, tanto dos povos originários quanto da escravização do povo negro, africano, retirado, traficado de África. Não pode pensar, porque foram os elementos essenciais
para aquela poupança inicial que gerou o capitalismo, né? A poupança, aquela acumulação primitiva. Até digo, você quer desenvolver um negócio, desenvolver um empreendimento, tem que ter uma poupança inicial. Para os capitalistas, de onde que eles tiraram essa poupança? Da pilhagem dos povos da América, da Índia, da Ásia e da África, da exploração despudorada na forma de escravização, né? E assim que o capitalismo se forja, como o próprio Marx diz, gotejando sangue por todos os poros. Então, Marx ele não passa à margem do significado do racismo, do escravismo. Agora, ele não vai falar, logicamente, como o alemão, um europeu, como eu falo, eu e a Luciane, que sofremos na pele o racismo cotidiano. Ele não vai falar assim. Talvez houvesse essa expectativa, não. Ele não vai falar assim, mas ele vai entender os processos das relações sociais, como isso se estruturou e como se manifesta. Mas, para além de Marx, o marxismo, as pessoas que seguiram como estudando, eu citei aqui Clóvis Moura, é dos mais, das análises do ponto de vista do materialismo histórico, mais completo é Clóvis Moura em Dialética Radical do Brasil Negro, que ele vai explicando, no primeiro momento, como essa sociedade se forma. E mais um detalhe, Clóvis Moura traz, em primeiro plano, o protagonismo do sujeito, quem era a classe trabalhadora, que poucos autores trazem desse ponto de vista. Quem era a classe trabalhadora, quem movia a sociedade nesses 350 anos, que era o povo negro, né? E ele traz em primeiro plano o protagonismo da população negra, da classe trabalhadora negra. Mas, para além disso, nós temos Eric Williams, que também faz um belíssimo estudo, no caso, sobre a Inglaterra. É importante também conhecer escravismo... esqueci nesse momentinho o nome do livro. Mas, só porque eu já estou olhando ali para ela e o professor fala muito. E eu tenho que falar pouco e concluir em menos tempo. Mas o livro do Eric Williams. E Alex Kalininkos, que é um norte-americano também, que escreve sobre escravismo. E se a gente pensar no próprio Trotsky, quando ele faz um diálogo sobre a importância da luta negra nos Estados Unidos, que ele diz literalmente que o Partido Comunista estadunidense ele tem que dar prioridade ao trabalhador mais explorado, inclusive nas pautas, colocando como candidatos, que são os trabalhadores negros. E olha que nos Estados Unidos, a população negra é 30%, no Brasil, no caso do Maranhão, 80%, em nível geral é 56%, eu acho, no último censo. Então, a dizer que o marxismo não trata, tem alguma coisa de ignorância, tem muita coisa de maldade, né, mas também as pessoas que engolem fácil alguns produtos e reproduzem dessa forma, antes de averiguar se está correto. Então, a centralidade aí da nossa pauta não pode ser dissociada. As pessoas falam hoje da interseccionalidade, né? Um termo criado pela Kimberly Crenshaw e outras, mas, na verdade, não precisa criar outras coisas, porque o materialismo histórico dialético ele dá conta, porque ele tem que analisar, não pode analisar, por exemplo, a classe trabalhadora brasileira. Do ponto de vista do materialismo histórico, nós temos que pegar os processos históricos da Gênese, pegar a totalidade, do ponto de vista econômico, cultural, ou seja, todos os aspectos que envolvem o que é essa classe. Então, se você não fizer isso, quem está sendo parcial? Aí tem que entender que é mulher, que a maioria é mulher, que é negra, a maioria é negra, né? E existe os LGBTs, o debate da sexualidade, de gênero. Então, o marxismo, ele propõe, pelo método do materialismo histórico, analisar todas as partes, pegar a particularidade, né, dentro dessa totalidade maior. Então, às vezes se fica criando termos de fora, de ideologias pós-modernas, mas o marxismo dá conta. É isso, vou parar aqui. Se tiver mais perguntas.
Muito obrigada, professora Cláudia. Elane, Acho que primeiro ver se mais alguém quer falar, depois da fala da professora Cláudia. alguém quer falar, gente, ou tem alguma pergunta no chat? Deixa eu ver aqui, ó. Nós tivemos alguns comentários que foram algumas manifestações, né? A Fabrícia se parabenizou o CRES pelo espaço, agradeceu por compartilhar conosco esse momento tão potente e necessário. Patrícia Gomes, parabéns ao CRES pelo compromisso ético-político com um momento desse, que hajam outros momentos. Gracinha, Donato, um prazer escutar vocês, camaradas. Seguimos na luta por reparação e bem viver. Dê um abraço na gente. O David encontrou essencial, excelentes reflexões. Então, tá, vocês estão muito tímidas, vocês todas. Pois é, gente, também tô achando. Não tô achando estranho, mas tudo bem. Uhum. Eu acho legal as provocações de Camila, né? Existem muitas coisas aí que é claro que a professora vai trazer, com todos os elementos mais fundamentados e teóricos, então, muito obrigada, mas existe também essa relação entre a hegemonia cultural, né, esse processo do empilhamento da população negra nas periferias ou nessas vilas, também diz muito sobre isso, né, é muito mais fácil para o capital controlar aquilo que não se diferencia, né, e a hegemonia cultural é muito nesse sentido. E aí abre um outro aspecto, esse empilhamento e essas vilas em especial, trazendo o exemplo de Camila, né, é da questão de como a cultura alimentar ela é tão importante também, né? Porque essas pessoas elas saem do seu lugar, elas saem da sua fartura, elas saem, né, da sua alimentação cultural e cotidiana que é específica nas comunidades ribeirinhas e passa a consumir ultraprocessados, passa a consumir, né, o industrializado, porque é tudo muito caro, né? E aí, inclusive, a gente refletiu o que é esse IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano que aparece nos censos, que para as comunidades ribeirinhas, rurais, indígenas e quilombolas aparece tão baixo, e nós sabemos que, na verdade, eles têm uma qualidade de vida muito melhor do que a nossa, que vive na cidade, né? E que aparece lá num número muito alto. Então, inclusive, isso nos traz essa reflexão, né? Esse processo de como as nossas populações estão sendo obrigadas a deixar suas comunidades e passar a viver mal, passar a comer mal, né? Inclusive, por isso, a luta de uma alimentação saudável, da agroecologia, de pensar esse processo da produção, né? De uma alimentação diferente, pensando não só na mitigação da emergência climática que existe, que está aí, que a gente precisa pensar esse processo, mas também disso, né, de como trazer de volta a qualidade de vida para os nossos povos que estão sendo empurrados para as periferias e para esses lugares que estão sendo precarizados e empobrecidos todos os dias, né. E aí Camila me provocou de trazer um pouco dessa experiência, né, de ser jovem nesse processo, né, de organização política, nesse processo de movimento e tudo mais. E aí eu lembrei, inclusive, que eu não falei sobre o Plano Juventude Negra Viva, né, do qual eu sou agente territorial pelo Ministério de Igualdade Racial. E aí é muito importante isso, assim, ter essa provocação, Camila, obrigada, porque a gente às vezes fica muito acanhadinho, né, de como que eu vou trazer essas experiências pessoais para esse espaço que tem uma galera que já faz muita coisa há muito tempo, né? E é desafiador, eu acho que a primeira palavra é essa, assim, depois de ser revolucionário e de ser incendiador, é desafiador por quê? Porque eu sou uma mulher negra, uma mulher jovem, e quando a gente chega a alguns espaços, geralmente as pessoas nem nos reconhecem, né? Às vezes olham rapidamente e passam para frente e acham que você está ali enganado, na maioria das vezes, né? E esse processo de ser agente territorial do Plano Juventude Negra Viva me ensinou e me mostrou isso muito mais, assim. Porque eu estou há alguns anos na militância, né? Na militância do MAN são só 3, mas já vim de outras militâncias, né? Acompanhando, inclusive, minha mãe em outros espaços, né? E esse processo da militância no movimento social, ele é um processo que ensina muito, inclusive a valorizar isso, a valorizar essas mulheres. Então, a gente aprende o beabá do que é
inclusive esse tripé do capitalismo, né, que ele está envolto em muitas coisas, que o racismo é e sempre vai ser um pilar do capitalismo. Sem o racismo, o capitalismo não existe. Então, a gente aprende isso muito cedo, a gente aprende a importância da mobilização territorial, a gente aprende a importância das comunidades, a gente aprende a importância de aprender com essas comunidades, de aprender com essas pessoas, de ouvir essas pessoas. E, para mim, essa caminhada tem sido uma caminhada de construir a minha própria identidade, né? Inclusive, dessas percepções que nós temos sobre nós mesmas, né? De quem nós somos, como nós temos a contribuir, o que nós podemos fazer, ser acadêmica hoje de geologia, depois de muitos anos, inclusive, porque eu era da área da saúde, vou agora para a geologia, a partir, inclusive, da militância, né, do histórico de militância. Me mostra também que os caminhos, eles podem mudar e que está tudo bem, porque para um jovem, às vezes, mudar o caminho parece o fim do mundo, parece que tudo acabou, que a gente não vai conseguir mais fazer nada na nossa vida, e que agora só nos resta a depressão e esperar pela morte, e não é bem assim, né? A gente vai fazendo as coisas pouco a pouco, a gente vai dando um passo de cada vez, às vezes o passo é maior do que a perna, e a gente volta, porque o passo ficou muito largo, e aí a gente tem que dar um passo para trás. E aí, estar organizada no movimento social me ensina muito isso também, né? Do dia a dia, dos privilégios que nós temos e dos que nós não temos e achamos que temos, porque é isso, viver na cidade, viver nesse meio, né, de pessoas que acham que tem tudo e que podem tudo e que o seu quadrado é o único no universo. Quando você sai dessa bolha, quando você fura essa bolha, quando você fura esse espaço, você percebe que é tudo muito além, né? Os corpos e as pessoas, elas têm um valor que não somos nós que vamos dar, mas é imensurável e nós precisamos cuidar disso, nós precisamos cuidar do nosso território, nós precisamos cuidar das nossas comunidades, dos nossos povos tradicionais. A gente está vindo, inclusive, de uma atividade na aldeia Massaranduba, que renovou todas as minhas energias, assim, porque tá com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, escutando os mais velhos, entendendo essa relação com a natureza, entendendo essa relação com as pessoas, essa relação com o todo, a partir desse povo que construiu e que segura ainda, né, o nosso ecossistema, os nossos biomas e que fazem a preservação das nossas matas, para mim é muito importante, assim. Então, eu acho que, pessoalmente, esse processo de militância, de organização, esses espaços têm me ensinado muito. Inclusive, eu poder estar aqui e falar pouco que seja, ou muito, ou enfim, é a partir dessas pessoas. Inclusive, eu não tinha enxergado algumas outras pessoas que estavam aqui, que fazem parte dessa militância, mas todas nós temos um pouquinho de cada um, a gente vai aprendendo, vai segurando na mão uma da outra, às vezes dá conta, às vezes não dá, e a gente faz esse processo de estar aqui apoiando, estar junto, escutar, quando está certo, segura na mão, quando está errado, corrige, e a gente tem feito esse processo de forma muito pedagógica, de forma organizada, pensando o processo do MAN a partir das nossas linhas políticas, a partir da linha política, inclusive, de entender onde precisa ter mineração, onde não, e quem são esses povos que vão dizer isso, né, escutar as comunidades sobre o que é esse processo de mineração, né, não é nós que vamos criar uma tese, chegar lá na comunidade e dizer isso, mas nós vamos construir com as comunidades esse processo, né. Então, mais do que tudo, a militância, ela ensina quem você é, ela ensina para onde você vai, e para mim não tem sido diferente, assim, né, poder trilhar esse caminho, poder hoje trabalhar com isso, viver nesse espaço 100% do tempo, tem sido gratificante, apesar de desafiador, mas muito, muito, muito ensinativo, assim, eu tenho aprendido muito. Então, acho que, só para finalizar, essa seria a contribuição. Muito obrigada, gente. Eu estou imensamente feliz. Eu acho que essa reunião ela foi linda. E essa é a primeira reunião ampliada que a gente está promovendo no momento, né, a partir da Comissão de Ética e Direitos Humanos, mas que venham também outras reuniões. Nós do conjunto, né, e especificamente neste momento, nós, enquanto CRES Maranhão, temos esse compromisso
E também gostaria de convidar as pessoas que estão aqui presentes. Em breve nós iremos implementar nosso comitê antirracista para que a gente traga também essas e outras reflexões para que a gente dê seguimento a isso, né? A esses diálogos esses que são riquíssimos e extremamente necessários. Queria agradecer a professora Cláudia, queria agradecer também a Elane, vocês foram maravilhosas, fomos todos maravilhosos. E para finalizar, eu trouxe aqui um poema, né? Porque a gente funciona assim na base do poema. Ah, David, você quer falar? Pode falar. Só um momento. Estava esperando o David falar. Gente. Então, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Prazer, eu sou o David Santos, acadêmico de Serviço Social na Universidade Federal do Maranhão, né? Atualmente também na luta junto ao nosso centro acadêmico, né? Gestão Marielle Franco. E estamos aí também no Movimento Estudantil em Serviço Social, no MES, né? Junto à nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa também, né? Tentando fazer com que reflexões como estas que estamos tendo aqui hoje, né? O debate sobre uma educação antirracista, eu vou demarcar assim, enquanto estudante, né? Essa luta que nós temos ali na universidade, parabenizar o CRES, toda a gestão, né? Cada profissional que está em atuação, que se dispôs a estar aqui nessa construção, né? Porque quando a professora Cláudia, ela trouxe, eu acho que eu sou até suspeito para falar sobre a professora Cláudia, até da Luciane, né? Porque para mim são referências também, né? E ontem eu estava no ônibus, né? Enquanto jovem universitário, filho da classe trabalhadora, e eu presenciei uma situação muito triste, lamentável mesmo, que traz assim muita indignação. E lembrando que hoje a gente teria aqui essa reunião, né? Essa discussão, né? E isso estremeceu assim no trazer da responsabilidade, porque eu presenciei um motorista, né, de ônibus, um profissional, ele estava falando com outras pessoas sobre o Quilombo Liberdade. Ele disse que não entendia o porquê da liberdade ser um quilombo urbano, que isso não existe, que isso é baboseira, que isso é besteira. Entende? Falando horrores. Entende? Que quilombo não existe, quilombo já se passou, que isso é um retrocesso, é um atraso. Entende? Várias atrocidades assim, eu passei a cratar que eu fiquei sentado olhando para meus amigos e eles me olhando, David, já calma, te segura, tu não vai dizer nada, só ouve. Aí, gente, mas isso é um absurdo, olhando para eles e conversando, mas gente, isso é um absurdo, isso não toca vocês, isso indigna vocês, de uma pessoa, um trabalhador, incentivar outras pessoas, trabalhadores, a se revoltarem, porque hoje nós temos o maior quilombo urbano da América Latina, gente, isso não é normal. E muito do que a gente discutiu aqui também é esse enfrentamento sobre frente à normalização do racismo, né, nos espaços, da violência contra a mulher, do feminicídio, que hoje é normalizado. A gente, como foi relatado aqui, a gente vai no interior do nosso estado, vê situações que são estarrecedoras. Eu já presenciei situações assim, principalmente em questões conjugais, por exemplo, que a violência é normalizada, que há aquele ditado de que muitas pessoas ecoam de briga de marido e mulher não se mete a colher, e é realmente normal para as pessoas, sabe? Os vizinhos não se doem, os vizinhos não intervêm, não sensibilizam, não procuram, e às vezes até se silenciam diante das autoridades. Já presenciei também situações como essa. Então, são situações que a gente vê também hoje, enquanto juventude, que é um desafio posto, né? É sensibilizar a juventude para que ela não seja alienada, a normalizar isso também no ambiente universitário e fora dele, sabe? E ter essa construção aqui inicial é essencial. É algo assim que eu ficava, gente, a gente precisa discutir a pauta da questão antirracista. Alguém tem que trazer essa pauta e essa responsabilidade também para o serviço social. Isso também faz parte da nossa formação, sabe? E isso a gente tem que, de fato, ter essa defesa transigente. Tem que ecoar ali ao nosso redor. Hoje eu chego na minha comunidade, olho essas situações e sensibilizo mesmo. Paro, sento, ouço, eu disse, gente, mas, olha, tem uma rede de apoio ali no centro da cidade, tem conselho tutelar, tem ali tem o CRES, sabe?
que pode estar ali dando suporte a vocês, conheçam pessoas que podem, de certa forma, estar aproximando vocês dessa rede de apoio, tem delegacia da mulher. Então, hoje eu vejo, sim, essa dívida com o serviço social, né, de abrir os olhos, né, porque, de fato, a gente vive em sociedade meio que anestesiado, passava por várias violações e a gente meio que caminha achando que não é com a gente, até que algo realmente aconteça com a gente, sabe? Presenciar algo para a gente realmente ter essa indignação e se movimentar. Mas que a gente não espere que isso aconteça, que a gente venha, de fato, participar de momentos, construções como essas, para incentivar outras pessoas a dar voz, a se posicionarem, né? Porque, querendo ou não, é um projeto, né, de sociedade que se põe em frente ao nosso projeto ético-político e de nova ordem societária que nós defendemos, né, de emancipação humana. E essa emancipação humana, muita gente acha que ela só fica no discurso, mas não, gente, ela é muito cara, ela custa caro, porque vai contramão a tudo aquilo que nós estamos vivenciando e indo, né, frente aí em sociedade. Então, eu acho que esse momento, parabenizo, né, e vamos juntos, professora Cláudia, CRES, né, profissionais, levar isso também para as nossas bases que estão em formações, nossos futuros assistentes sociais, né, que estão ali na universidade, também nos estágios, também que eu acho interessante também tocar nesse ponto, né, do racismo institucional, que acontece muito dentro dos estágios. Eu acho que é importante também não só saber identificar, mas também nomear. Eu tinha uma dificuldade muito grande, que era nomear a violência, né? Mas tendo aqui a professora Cláudia como professora, ela incentivou muito isso, o ato de nomear. É racismo, é homofobia, sabe? É não usar de eufemismo, né? Ali minimizar o que está acontecendo, mas denominar pelo que é, para que a gente veja essa consciência e consciência crítica, para não apenas enfrentar, mas de fato fazer com que deixe de existir. E basicamente é isso, gente. Muito obrigado. Um prazer conhecê-las e conhecê-los. Muito obrigada, David, pela sua fala. Sou fã do David. Somos todos fãs. Lu, só para rapidinho falar assim, puxando o gancho do David, assim, quando ele fala do serviço social, é que, gente, não existe, e aí é muita tranquilidade para a gente dizer assim, isso, né? Enquanto isso, vocês vão ligando a câmera aí para tirar uma foto. Não existe serviço social ético que não seja antirracista. Não existe. É simples assim, né? A questão, o combate ao racismo é um princípio ético dessa profissão. Então, assim, se você quer ser um profissional ético, você precisa combater o racismo, e não é uma coisa extraordinária. É a atuação do dia a dia. É em qualquer espaço de trabalho que você trabalhar, em qualquer política social com a qual você trabalhar, né? Em qualquer estado da federação que você trabalhar, você vai ter como expressão da questão social o racismo. Eu desafio alguém, um trabalhador, algum assistente social brasileiro que não tenha o racismo como uma realidade do seu cotidiano profissional, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão e essa afirmação com muita tranquilidade. Então, o assistente social que cometeu racismo, ele precisa ser penalizado, ele precisa ser denunciado. Não só um crime, mas também uma infração ética profissional. Então, nós, como assistentes sociais, nós precisamos não só não cometer racismo, mas também, neste combate, denunciar os colegas que são racistas. Denunciar os nossos chefes, nossas chefias, que cometem racismo. Isso faz parte, isso é compromisso ético nosso. Então, assim, a gente faz a reunião, a gente faz o debate, tudo mais, mas isso é coisa do cotidiano, é do dia a dia que a gente vai poder fazer uso, né, dessa nossa reflexão, desse nosso conhecimento, tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Acho que é basicamente isso, assim, isso é coisa de assistente social. Combater o racismo é coisa de assistente social. Sim, Camila, e falando isso em todas as suas expressões, né, o respeito,
O respeito quando chega uma pessoa e fala para você, porque eu tomo um chazinho, porque meu remédio é esse aqui, ou porque eu prefiro comer isso aqui, ou porque eu sou de religião tal, sou de religião de matriz africana, porque isso daqui é saúde para mim. Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu finalizar? Lu, queria que tu lesse a contribuição da colega que está colocada aqui no chat. Certo. Deixa eu ver aqui. Adriele. Certo. Minha gente, peço licença ao Maranhão e à turma de serviço social, porque sou baiana enfermeira, também conhecida como companheira de casa de Elânia, aqui em Senhor do Bonfim, Bahia. E divido com as companheiras a tarefa de construção do MAN. Perdi parte do debate, mas o pouquinho que peguei foi suficiente para sentir a importância desse espaço. O serviço social é fundamental em nossa sociedade e uma das categorias profissionais mais engajadas e comprometidas com os interesses e necessidades dos trabalhadores. É animador ver esse tipo de espaço acontecendo. De fato, a questão racial é indispensável para a nossa formação profissional. Sinto muito falta disso na enfermagem. Só um momento que o negócio aqui bugou. Espera lá. Não dá para pensar o racismo como recorte na realidade brasileira. Aqui, o racismo é uma categoria de totalidade e deveria estar em todos os âmbitos da formação da nossa vida como parte da estratégia de enfrentamento a essa estrutura tão violenta. Parabéns à professora e à Elane. E obrigada, Fabrícia, por compartilhar o convite. Um abraço carinhoso nesse mês fundamental de luta para as mulheres negras. Muito obrigada, Adriele. E a Fabrícia respondeu também. E o David falou, essencial encorajamento. Camila. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar? Luciana, eu posso me despedir ou não? Ou tu vai me chamar? Pode, mas, quer dizer, eu vou ler aqui meu poema, aí a gente vai finalizar, pode ser? Pode. Elo, queria só fazer um convite para as assistentes sociais que estão aqui, que não fazem parte, né, das comissões. Nós temos aí no Conselho a Comissão de Ética e Direitos Humanos, que é para conselheiros e assistentes sociais de base. A gente tem outras comissões também. A gente quer convidar todo mundo para poder compor conosco. Um conselho não se faz com 18 pessoas, né? Se faz com a categoria de uma forma geral. O espaço é aberto para que a gente possa participar, possa construir coletivamente e fortalecer cada vez mais essa entidade e, consequentemente, também fortalecer essa profissão, né? Então, a gente que fique aí aberto o convite para todas e todos e todos. Quem quiser pode procurar a gente, procura a Luciane aí, me procura, que a gente pode conversar e ver aí, né, construir esses espaços juntos, tá bom? Todo mundo convidado. É isto. Diz assim, muitos bebês negros e lindos sendo enterrados, mal saindo do útero. Eu fico perplexa como a negritude, essa negritude santa, essa negritude sagrada, essa negritude abençoada, tornou-se uma sentença, tornou-se uma ofensa, um crime, uma contravenção, um delito. E quando o sangue negro corre, isso é algo menor. Isso é uma coisa comum. Isso é algo que já se espera. Quando o sangue negro corre, o sistema não chora. E eu estava lendo esse poema aqui, e eu estava lembrando, né, que no ano passado houve aquela chacina lá no Alemão, onde tiveram 121 mortos e as pessoas normalizaram. Nós tivemos mais de 100 pessoas, mais de 100 crianças, né, que morreram aqui em São Luís, no Hospital da Criança. Nós temos mulheres e meninas sendo violentadas, temos temos meninas sendo obrigadas a gestar, e também deixo aqui dito, né, que criança não é mãe, estuprador não é pai. E eu acho que é com esse sentimento, né, que eu
parabenizo, eu agradeço e eu me despeço de todas as pessoas que se fizeram aqui presente. E é isso, estamos abertos aí a outros debates. E é isso, o suspiro, ele é isso, gratidão, né, de emoção, e também de tristeza, porque em um certo ponto não tem como não sentir, né, eu acho que é indissociável. E vamos tirar nossa foto, né, já todo mundo de câmeras abertas. A professora Cláudia ainda quer A professora falar. quer se despedir, né? Pois é. Sim. Não, gente, é só realmente me despedir, né? A Camila perguntou uma coisa e eu esqueci, eu comentei e esqueci de falar dessa perspectiva só de classe, que muita gente pensa que esse debate não deve entrar. Primeiro, resolver o problema da classe. Então, nem só a classe, nem só a raça, porque a classe sem a raça fica só uma parte, e a raça, porque tem também muitas perspectivas analíticas que consideram só a raça. Então, a raça, o debate étnico-racial, a gente sabe que raça não existe, é só a raça humana, mas desse ponto de vista sociológico, é identitarismo, então fica também, até o Luciano Huck fala de racismo estrutural, de tudo isso. Então, mas não é colado com o debate de classe. Então, o nosso debate, como profissionais, tendo em vista a emancipação humana, tem que ter o debate de raça, de classe, de sexismo, ou seja, a liberdade plena que a gente busca com a emancipação humana. E eu agradeço muito esse espaço, com a palavra de Luciane, alguns estavam falando então, a Luciane, então, muito orgulho, né, Luciane? Você é uma mulher potente, não se intimide, não. Eu gosto muito daquela frase que as LGBTs usam, que como é? Explodiu o armário, nós não temos que pedir licença para ninguém, não. Eles vão fazer e nós temos que sair explodindo o armário também. Nós temos que chegar chutando e cavando o nosso espaço, e aí passa pela questão da organização, sim, da organização não só político-partidária, que é fundamental, mas também no bairro, na faculdade. Eu vejo o David falando, fico impressionada com a capacidade que ele tem de análise, e é isso, é um excelente aluno, uma pessoa que já chegou organizando, então, tem muita representatividade. Então, nós não temos que pedir licença nem vergonha de ninguém. Esse casal lá do aeroporto, eles são uns ignorantes bolsonaristas de extrema-direita, então eles é que vão para o lixo da história. Elane, também te agradeço toda a reflexão, sempre muito importante a gente trocar, né, com pessoas de outras áreas. Esse trabalho que vocês fazem da mineração é fundamental. Agora, sobretudo, queria dizer que a gente tem que ganhar as pessoas da nossa classe que estão sendo ganhas, como esse motorista, David, para a ignorância, para a extrema-direita, para essas ideologias. E a gente tem que saber trabalhar isso, porque se a gente chegar só chamando de gado, ninguém escuta, a gente tem que ter argumento. E para ter argumento, a gente tem que se formar, tem que ler, tem que estudar, tem que formar coletivos, né, de estudo juntos. Então, a tarefa é gigantesca para nós, né? E nós temos que correr, porque é contra o tempo. Hoje a gente está vendo no Brasil inteiro a questão climática aí, e não é uma coisa por acaso, não é de Deus, não é da natureza, é do capitalismo. Então, nós temos que destruir o capitalismo para que a espécie humana sobreviva. Muito obrigada, gente. Parabéns, Camila, aí. Estou vendo toda. Gente, Obrigada, viu, eu gente? me senti assim tão motivada para falar, pelo menos 10 segundos. Me permita, é sério, porque quando ouvindo aqui a despedida da professora Cláudia, o que a gente sente? Parece que a gente fala muito no sentido da destruição do capitalismo, da destruição que
de tudo que vem junto, mas é algo muito utópico, professora, muito utópico mesmo, e a gente precisa se motivar por essa utopia, ou então a nossa vida perde o sentido mesmo, e não tem algo mais poderoso para mudar tudo isso do que trabalhar a educação nesse sentido. E aqui eu resgato Nelson Mandela quando ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. E não tem uma arma mais poderosa para fazer isso do que a educação. A educação transforma vidas e a história das pessoas. E é isso, gente. Obrigada, Jesus. Obrigada, professora Elane. Eu já tinha me sentido muito contemplado na despedida, só queria agradecer mais uma vez esse espaço, a todas as pessoas que estão nele, a professora, ao convite da Lu e do CRES, a Camila e David, e Jesus, e todas as pessoas que contribuíram nesse espaço, a Adriele, Gracinha, Fabrícia, e todos aqueles que aceitaram o nosso convite para também estar nessa reunião ampliada, né? Então, muito obrigada à categoria que nos ouve e a todas as pessoas que participaram. Chamem para mais quem participa. Amo, eu amo. Gente, bora dar um Vamos sorrisinho formar aí. o comitê antirracista, né? Porque o Maranhão é um dos estados mais negros. Sim, Estamos com juntos, conjunto você fez CRES. Uhum. Quem é que vai tirar essa foto, Luciano? Quem é que vai tirar? Meu Deus, Alberto não tá mais aí, não? Não Tira. sei, tu tá sorrindo aí, mas não, cadê o Ó, a fotógrafo? Luciane estava sorrindo, esperando alguém tirar essa foto, Camila. Pronto, apareceu. Vamos sorrir. Deu certo, amor? Acho que já deu, né, gente? Meu. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso, viu? Bom jantar para todos e todas. Boa E aí, noite. até a Boa próxima. noite. Beijinhos, tchau. Boa noite, todo mundo. Foi muito bom a reunião, contribuições. Quero avisar que fiz o print. Muito obrigada, Alberto. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Ó. Tá. Um beijo pra você. O menino de Nixo. Olha aí, Nixo, com os bebês. Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, pessoal.